Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar as aulas do terceiro bimestre e a primeira aula que a gente vai ver vai ser sobre dispersões. O que vai ser dispersões? Dispersões é tudo quanto é tipo de mistura, pode ser ela homogênea ou heterogênea. Então, são todas as misturas, elas são chamadas de dispersões. Então, por exemplo, a gente tem aqui um copo onde eu estou colocando sal. Então, eu estou misturando o sal na água. Então, a gente dá um nome científico para essas duas coisas. Ao invés de você falar que é água e sal, você vai dar um nome, um de dispersante e outro de disperso. O dispersante é aquela substância que você vai colocar em maior quantidade e o disperso é aquela que você vai colocar em menor quantidade. Ou seja, o disperso ele vai ser misturado no dispersante. Então quer dizer, o dispersante nesse meu exemplo vai ser a água e o disperso nesse meu exemplo vai ser o sal. Agora um outro exemplo, essa daí seria um exemplo de uma mistura homogênea, que a gente consegue dissolver completamente o sal na água. Agora temos aqui o exemplo da areia na água, ou seja, a gente continua classificando como dispersante e disperso. Como eu tenho areia em menor quantidade, ela vai ser classificada como meu disperso. E a água em maior quantidade, ela vai ser classificada como dispersante. Ou seja, eu estou tentando dissolver a areia na água, só que eu não vou conseguir, né? Que eu não consigo dissolver. Então, meu dispersante nesse caso vai ser a água e o disperso a areia, tá? Então, a gente tem três tipos de dispersões, ou seja, a gente pode classificar as dispersões em três tipos. A gente tem as que a gente chama de soluções, as soluções coloidais e as suspensões, que vão determinar que tipo de mistura é que vai ocorrer ali. E como é que a gente vai classificar essas dispersões? A gente sempre classifica a dispersão de acordo com o tamanho médio das partículas dispersas, né? Então, por exemplo, as soluções são aquelas onde as partículas dispersas elas têm um tamanho menor do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 do metro. Então, é uma partícula muito pequenininha. Então, você não consegue observar isso a olho nu, você não consegue ver a partícula a olho nu, nem ao microscópio. E quais são esses tipos de partículas que a gente tem numa solução? São os átomos, as moléculas ou os íons. Então, o exemplo aqui vai ser o sal em água, que a gente consegue formar uma mistura homogênea, a gente consegue dissolver o sal em água. E o sal em água é classificado como solução. Agora, meu segundo tipo de dispersão são as coloidais. Agora, o tamanho das partículas das coloidais está entre 1 a 1000 nanômetros. Lembra que o nanômetro é que vem aquela coisa que você já ouviu falar de nanotecnologia? Então, é do tamanho da molécula. O nanômetro, ele é o 10 elevado a menos 9 do metro. Então, apesar de ser de 1 a 1000 nanômetros, ainda é uma partícula pequena, tá? Então, você não consegue ver a olho nu, porém, pelo tamanho dela, você consegue ver no microscópio, mas é um microscópio especial, ele é um ultramicroscópio. Quais são as características e natureza dessas partículas dispersas? São moléculas, íons, grandes aglomerados de moléculas e íons. Então, por exemplo, quando a gente tem uma gelatina, quando a gente tem o shampoo, também é uma dispersão coloidal, tá? Então, esses são exemplos de dispersões coloidais. Suspensões. Suspensões, agora o tamanho médio das partículas é bem maior, ou seja, é maior do que 1000 nanômetros. Então, você consegue ver ao olho nu,
tá? É diferente das soluções que você não consegue, parece que tem água lá dentro, né? No recipiente você não consegue ver nada. A dispersão coloidal você vê um pouco fosco, mas também não consegue distinguir que tem partícula lá dentro. Mas suspensão você começa a ver as partículas que a gente fala, as partículas suspensas na solução, que na realidade é uma suspensão. Então elas são visíveis ao olho nu. E quais são as características dessas partículas dispersas? Agora são grandes, aglomerados de moléculas e íons. Então, por exemplo, areia em água. A gente consegue ver a areia misturada com a água. Então, por isso que é classificada de suspensão. Agora vamos detalhar os tipos das dispersões. Primeiro, soluções. Soluções vão ser, toda solução é uma mistura homogênea, ou seja, você vai ver apenas uma fase nela. Então aqui eu tenho o meu exemplo inicial, que é, eu estou misturando o sal na água. Ou seja, agora a gente vai dar outros nomes, tá, para os tipos de solução. Lembra que eu falei que eu tenho o dispersante e o disperso. O dispersante, ele é chamado de solvente, que é aquela substância que está em maior quantidade. Ou seja, nesse caso vai ser a água. E o disperso, na minha solução, ele é chamado de soluto, que é o que tem em menor quantidade. Então, nesse caso aqui, é o sal. A minha segunda dispersão, que são as dispersões coloidais ou os coloides, que são aquelas misturas que aparentemente são homogêneas, mas na realidade ela vai ser heterogênea. Então, por exemplo, a gente tem a maionese. A maionese não basta você pegar ovo, e até esqueci como é que faz maionese. Ovo, é porque eu faço muita maionese de abacate, então eu não lembro mais como é que faz a maionese. Então, você pega o ovo mais a outra substância e você não consegue misturar ela com a mão para você ter esse formato aqui. O que você tem que fazer? Geralmente você tem que pegar, para fazer a maionese, ou você vai utilizar um liquidificador ou então um mixer para poder fazer, para você poder conseguir misturar as substâncias que você adicionou, tá? Então a maionese ela é classificada como uma dispersão coloidal, que também é chamada de coloide. O outro exemplo que eu tenho aqui é a gelatina, né? Você não consegue pegar simplesmente aquele pacotinho de gelatina e misturar na água a temperatura ambiente. Você não consegue fazer essa mistura, você tem que fazer o quê? Você tem que levar ao aquecimento, você tem que levar ao fogo. Depois que você conseguiu misturar com fogo, aí você leva a geladeira para ela ter essa consistência aqui, para ela obter essa aparência de mistura homogênea, mas na realidade ela é uma mistura heterogênea. Agora nós temos as suspensões. As suspensões são as misturas heterogêneas. Então, quais são as misturas heterogêneas que a gente conhece? A gente tem aqui a argila misturada com água. Ou seja, se você pegar uma argila e misturar com água e deixar ela durante um tempo em repouso, aparentemente no início essa daqui vai parecer uma mistura homogênea. Mas depois, com o tempo, você vai ver que vai ocorrer a separação. Uma parte da argila vai continuar aqui misturada na água, mas a outra vai aqui para o fundo. Então, a gente vai ter uma suspensão. Então, quando é que a gente tem uma suspensão? Por exemplo, do dia a dia de vocês, vai fazer o suco de caju. O suco de caju, com o tempo, a polpa vai separar da água. Tanto que quando a gente vai beber suco de caju, a gente sempre tem que mexer o suco de caju antes, porque senão vai beber aquela água sem gosto nenhum, ou só água com açúcar. Então, o suco de caju também é um tipo de dispersão, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma mistura heterogênea, ela é classificada como dispersão. Agora, como é que a gente vai identificar esses três tipos de dispersões no laboratório?
A gente tem o que a gente chama de efeito Tyndall. É através do efeito Tyndall que a gente consegue classificar esse tipo de solução, esse tipo de dispersão. Então, o que seria o efeito Tyndall? É quando você coloca a luz e aquela luz, ao invés de atravessar direto o recipiente, essa luz vai se espalhar dentro do recipiente. Isso acontece principalmente quando você tem as partículas coloidais, os colóides. Lembra que eu falei da gelatina e da maionese? Não dá para fazer com a maionese, por quê? Porque a maionese, por causa da coloração dela. Mas com a gelatina dá para fazer. Se você fizer na sua casa, misturar gelatina, de preferência incolor, misturar gelatina incolor na água, mas sem levar ao fogo, misturar assim direto e jogar aquela canetinha laser, né? Aquele apontadorzinho a laser, colocar, tem que ser o recipiente transparente também, né? Você ligar aquele laser dentro, assim, jogando nela, que eu vou mostrar aqui o experimento, você vai ver que a pontinha, o feixe do laser, ele vai espalhar por dentro do recipiente todo. Então, quais são os efeitos Tyndall que a gente tem no nosso cotidiano? Primeiro tem aquela dispersão quando tem a luz do carro, né? Tem uma neblina muito grande que a gente tem o quê? A gente tem as partículas dispersas aqui no ar atmosférico e tem também moléculas de água. Então ali o que a gente tem é uma suspensão coloidal, é um colóide que a gente tem no ar atmosférico. Então a neblina é um colóide. Quando o farol do carro ele bate na neblina, não faz um feixe reto, bonitinho. Ocorre um espalhamento daquele feixe luminoso. Então ali ocorre o efeito Tyndall. Então aqui, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Esse primeiro copo aqui, ele tá com uma solução. Tá com água pura ou uma solução com água e sal. Repara que o laser, ele tá passando direto, não tá acontecendo nada, ó. Ó como é que fica o laser aqui. Ele tá nesse aspecto. Aí depois que a pessoa que está fazendo esse experimento coloca, por exemplo, uma gelatina incolor aqui, coloca uma gelatina incolor, aí passa a fazer uma suspensão coloidal. Então o que acontece com o feixe de luz? Ele vai espalhar na hora que ela vai adicionar a gelatina aqui dentro, tá? Então esse daqui é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall, ele ocorre com o espalhamento da luz nas dispersões coloidais. Agora vamos aos dois exercícios que tem no caderno de atividades do Aplique-se. O primeiro exercício, ele fala: qual é o critério utilizado para classificar as dispersões? A gente viu que a gente pode classificar as dispersões em 3 tipos: soluções, dispersões coloidais e suspensões. E essa classificação, ela é de acordo com o tamanho das partículas dispersas. Então, o critério vai ser o quê? O tamanho da partícula dispersa. Questão 2. Alguns medicamentos trazem no rótulo agite antes de usar. Não é só medicamento não, pode ser algum produto industrializado que venha no rótulo, vem escrito agite antes de usar. Onde que você vê esse agite? Quando vocês forem beber um suco, alguma coisa assim, repare se está escrito no rótulo agite antes de usar. Se tiver escrito, quer dizer que ali na realidade você tem uma mistura heterogênea que você vai ter que homogeneizar aquela mistura para poder ingerir, tá? Porque senão você não vai ingerir ela corretamente. Então, ele fala, esse procedimento é necessário se o medicamento for então é aquela mistura heterogênea, que na realidade a gente vai ter que misturar ele, ou seja, vai ser uma suspensão. Então, toda vez que a gente tiver uma substância
que seja uma dispersão que seja classificada como suspensão, no rótulo do produto vai estar escrito agite antes de usar. Senão você não vai ingerir aquela dispersão corretamente no seu organismo, tá? Então eu fico por aqui, aqui termina a aula 1 sobre dispersões. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.